Fala nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês para trazer as principais notícias do CSA nesta quarta-feira. Já adianto para vocês que são muitas informações aqui. Ontem tivemos bastante, fizemos um vídeo meio-dia, fizemos uma live à noite, enfim, e hoje, não menos, traremos aqui nesse vídeo muitas informações para vocês. Portanto, se liga aí, já vai deixando o like, é importante você clicar também nesse joinha aí para fortalecer, certo? Porque é aqui que você encontra o resumo do dia do CSA, você fica atualizado com as informações do CSA. É aqui no CSA Povão, portanto, deixa like, é só isso que a gente pede, um like para fortalecer e também inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, beleza? Então vamos para as informações, mas antes eu quero dar um recado aqui para você que quer comprar um boné top, Premium, boné de responsa, velho, que você vai chegar nos cantos com ele e todo mundo vai dizer, porra, onde tu comprou, mano? Quero comprar um desse. Então, você vai comprar através desse número que está aqui no rodapé do vídeo, ó. Esse boné aqui da Sou CSA, então, é um boné que eu recomendo pra caramba, tá num preço promocional, você vai receber na sua casa se você mora aqui em Maceió. Então, você vai entrar em contato através desse zap para comprar esse boné topzera, meu parceiro, top, premium, produto premium, tá? Por um preço acessível demais, tá em promoção. Então, eu tô promovendo também a venda desses bonés aqui para você pegar um boné premium e andar por aí, desfilar, já associa ele com o manto do CSA e anda por aí fazendo a sua festa, beleza, rapaziada? Liga nesse número, manda um zap e faz toda transação aí através desse número. Olha só, rapaziada, seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Começar aqui pela capa do vídeo, né? Coisas que já estão aí na capa do vídeo, vocês já viram e já clicaram no vídeo para saber mais informações. A primeira, vamos falar sobre o Silvinho. Silvinho é um jogador que falta de vontade não é, né? É um jogador que briga, que corre atrás, que faz a marcação, que dá carrinho, que corre. Todo o fôlego possível o Silvinho deixa em campo, deixa a alma em campo. O cara realmente é brigador e é guerreiro. O problema do Silvinho é que ele não vem fazendo boas jogadas, não vem fazendo gols, não vem dando assistências. Os fundamentos principais, né, que fazem com que aquelas jogadas que iniciam-se com raça terminem em gol, terminem em produtividade. Então, ele está deixando um pouco a desejar nisso, não é novidade para ninguém, mas quando você vai olhar para os concorrentes da posição dele, os caras nem isso estão entregando, nem garra e nem disposição. Ailon de um lado, Marco Túlio de outro. Então o Silvinho está pedindo passagem aí. Eu estou vendo muitos torcedores já pedindo a escalação dele como titular nesse próximo jogo. Ele está ansioso pra caramba, pediu até numa entrevista que ele deu essa semana sequência. Ele disse que todos os clubes teve uma sequência e tal, e aqui no CSA não teve ainda. Está entrando sempre no finalzinho dos jogos, aquela coisa toda. E acho que já chegou na hora do Silvinho pegar essa titularidade aí, pelo menos por alguns jogos, para dar essa sequência a ele, para ele realmente desempenhar o seu futebol de uma forma mais completa. Então, acho, na minha opinião, quero que depois vocês aí nos comentários deixem a opinião de vocês também, beleza? Então, acho que ele tá pedindo passagem e não duvidem se nesse jogo de sábado contra o Sampaio o Silvinho entrar de primeira, beleza? Bom, falamos aqui do Silvinho, já que a gente tá falando em titular ou não, quero dizer o seguinte, o Gabriel tá treinando bem, né? Informações que nós tivemos aqui, ele tá treinando normalmente. Tá? Ele teve aquele problema muscular, enfim, mas a informação é que ele está treinando normalmente. Então tudo indica que ele vá para esse jogo de sábado como titular, né? Tá bem encaminhada essa situação aí do Gabriel. Giovani volta normalmente, né? O Bruno Mota é que não volta. O Bruno Mota nem treinando tá direito, enfim, e daqui para lá não dará tempo para ele se recuperar. Bruno Mota fora desse jogo. De La Torre está treinando meio que em separado, não está treinando com o grupo nos coletivos, enfim. De La Torre, portanto, está em fase de transição ainda, então é prematuro dizer que ele vai ser titular nesse próximo jogo, mas pode sim pintar aí no banco de reservas. Portanto, falamos do Bruno Mota, do De La Torre, do Gabriel, do Silvinho. Giovani volta porque foi cumprir suspensão, então está de volta aí nesse próximo jogo. Mudando de assunto agora, o Rafael Tenório deu uma entrevista na Rádio Maceió M1020, hoje por volta de 1h da tarde, mais ou menos. Eu estava coincidentemente escutando a rádio, daí quando ele entrou para dar a sua entrevista. Ele falou, entre outras coisas, as coisas que eu resumi aqui, as coisas importantes, né? Porque é uma conversa longa, eles brincam muito lá na rádio, enfim, nada contra, mas estou dizendo que para nós torcedores o que interessa realmente é quando se fala de contratação, de coisas mais objetivas, mas eu não tenho nada contra com brincadeira, com piada, nada disso. Pode brincar, até eu brinco aqui também, mas eu estou me resumindo a só as coisas importantes que ele falou lá na rádio. Então ele falou sobre que assumiu a negociação com o Marcinho e Cruzeiro. Rafael Tenório assumiu, Pastana saiu do meio da negociação porque travou na questão financeira. O Cruzeiro, falamos aqui na live ontem,
O Cruzeiro está querendo, para rescindir o contrato com o Massinho, que o jogador abra mão, né, de alguns meses de salários que tem a ver lá, né, que o Cruzeiro não está pagando salários e Massinho, para rescindir contrato com o Cruzeiro está pedindo que libere esses recursos. E o jogador não quer perder esses meses que trabalhou por lá. E o presidente do Cruzeiro, juntamente com o Rafael Tenório, conversaram por telefone e tentaram chegar num denominador comum, mas não chegaram ainda, né? O Rafael até falou nessa entrevista hoje na rádio, dizendo que, olha, o jogador precisa também se acertar com o clube. Nós acertamos com ele, mas se o jogador quer realmente se desvencilhar do clube, né, que se acerte lá com o Cruzeiro. Foi mais ou menos isso que o presidente disse. Então, deu a entender que o Rafael Tenório não vai chegar com algum valor, rachar essa dívida, que são de 2 a 3 meses de salários, enfim, que o Cruzeiro está devendo ao Massinho. Outros times já estão chegando na parada aí, talvez alguém chegue e pague, ou divida, rache, e daí consiga o jogador, mas pelo que eu conheço, pelo que a gente vê aí do presidente, talvez ele emperre nessa questão aí. O Pastana saiu do circuito porque trata-se da questão estritamente financeira, e nesse lado aí, quem responde é o presidente. Portanto, a negociação está stand-by, está parada nesse momento, né, esperando o Massinho resolver. O Cruzeiro joga amanhã, nessa quinta-feira, pela Copa do Brasil, e o Massinho não foi relacionado para esse jogo. Não treinou ontem à tarde e não foi relacionado para esse jogo de amanhã. Então está totalmente fora dos planos do treinador, né? Apesar de que o treinador falou ontem que tinha interesse em contar com o jogador, firula, né, para a imprensa e tal. Mas enfim, tá com esse impasse e vamos ver o que acontece. Vai ter um desfecho aí, se ele não vir para o CSA, certamente vai para outro time, e acho que o CSA deveria fazer realmente uma força para trazer esse jogador, já que realmente há necessidade disso, né? De um jogador de camisa 10, enfim. Ele falou também sobre o Wellington Ney, o presidente falou sobre o Wellington Ney. Sobre o Wellington Ney, ele meio que totalmente desanimado, assim, sem expectativa alguma, porque quando se trouxe o nome do Wellington Ney para a pauta lá no CSA, foi através do técnico Bruno Pivetti, que botou o nome na mesa. E daí Pastana foi checar, foi conversar, enfim, e daí viu a viabilidade do negócio. Tinha viabilidade, só que o presidente perguntou se o jogador tinha interesse em vir jogar aqui no CSA. Como é que ele estava? Estava motivado? Foi consultar algumas pessoas lá do Fortaleza, e a informação que ele recebeu de lá, segundo ele, é que o jogador está meio assim, com um boi na sombra, né? Já fez o seu pé de meia e não está muito motivado para jogar bola. A informação que ele recebeu, segundo ele, lá das bandas de Fortaleza, foi exatamente essa. Tanto é que ele não está sendo nem aproveitado pelo time do Fortaleza, né? Chegou agora em março lá e só fez 2 jogos e não foi muito bem. E a impressão que os dirigentes do Fortaleza têm, que falaram para o Rafael Tenório, que está um cara mais para lá do que para cá. Então, certamente não vem. O Wellington Ney descartou total por essa situação dele não estar querendo guerrear, sabe? Não tem motivação ainda para jogar bola, segundo o Rafael Tenório. Então o Wellington Ney está descartado, né? E também ele falou sobre a prorrogação do mandato dele, né? O conselho vai votar aí. Teve uma treta semana passada que eu nem falei aqui para vocês, mas aconteceu o problema da aprovação dessa prorrogação do mandato dele. O que é que acontece? Alguns conselheiros pediram, né, a prestação de contas do ano passado, do último trimestre do ano passado e o primeiro mês desse ano. Então, não tinha isso. Daí o presidente está correndo atrás para fazer essa prestação de contas, né, deixar as contas regularizadas para daí apresentar isso e o conselho aprovar a prorrogação do mandato dele. Eu tenho quase certeza, 100%, de que vai ser liberado essa prorrogação, vai ser aprovada essa prorrogação do mandato dele, né? Mas o conselho exigiu que as contas estivessem em dias, né? Por falar em contas, tem uma notícia desagradável do CSA. Realmente o CSA fica nessa situação por culpa de si, né? Saiu uma matéria hoje do Rodrigo Capello, que é do GE. O Rodrigo Capello é um jornalista especializado em negócios do esporte, em contas, em números, né? E daí ele fez uma matéria hoje, publicou com o ranking dos 60 clubes mais transparentes do Brasil. E daí a gente vai olhar em que posição está o CSA. E a posição que o CSA está é a de número 48º, número 48 em 60, o CSA está com esse nível de transparência. Está, na verdade, na transparência 0, né? Está lá no ranking dele, e o CSA só está em 48º, não está em último por causa da ordem alfabética. Então essa é a realidade do negócio, não é novidade para ninguém. A gente estava comentando até nos grupos hoje
essa situação no CSA ser um clube sem transparência alguma, né? Por mais que se fale, por mais que se elogie alguns pontos, mas esse quesito da transparência é um calcanhar de Aquiles que fica na gestão do presidente Rafael Tenório. Não é que a gente elogia tudo, a gente vai sim criticar aquelas coisas que estão erradas, né? O clube precisa ser prestado contas, precisa as coisas estarem transparentes para que até o próprio torcedor adquira mais produtos, compre mais camisas, faça o seu sócio torcedor. Então, se o CSA tivesse uma transparência maior, o torcedor aportaria mais dinheiro porque saberia para onde vai o recurso, né? Entra isso, sai isso, compra aquilo outro, enfim. Então, o CSA peca muito nessa questão da transparência. É o 48º no Brasil. Sorte porque tem a letra C, porque se fosse com a letra mais para baixo estava em último, em 60. Então é uma vergonha exatamente isso aí. Então as notícias estão dadas aqui para vocês, rapaziada. Quero dizer para vocês o seguinte, comentem tudo que a gente falou aqui, falamos de muitos assuntos, foi realmente um resumo total aqui do dia do CSA. Só relembrando e resumindo, o Wellington nem descartado, Marcinho, o presidente que está negociando junto com o presidente do Cruzeiro, talvez dê certo ou não, talvez o CSA não queira pagar uma diferençazinha aí e trazer o jogador, né? Por outro lado, também existe a carência no elenco, né? Ele próprio nessa entrevista falou que o CSA fez uma partida ridícula contra o Náutico, né? E quando você vai olhar para o banco, realmente precisa de jogador. E não trazer para o banco de reservas, é trazer jogador para ser titular, para brigar por posição, né? Quando a gente fala aqui em contratar jogador, não é para ser banco, porque não temos banco, não é para ser banco, para ser reserva, é para ser titular. E tirar esses caras que, quando recebem oportunidade, não rendem, bota para o banco ou então empresta, faz qualquer coisa, cara. Faz o time rodar e faz o time render. Isso é o que o torcedor espera, né? Nada menos que isso, beleza? Então é isso, rapaziada, fizemos um resumo aqui do dia do CSA, certo? Deixa like no vídeo aí, é importante. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Tamo junto, salve, salve, valeu, rapaziada, é nóis!